Pois é, hoje vão ver um vídeo que já devia ter sido feito há muito tempo. Hoje vamos pegar num folheto e vamos interpretar o que é cada uma das especificações. Naturalmente que há vários produtos, havemos de dar uma ronda por todos, ou pelo menos pelos mais importantes, mas hoje vamos pegar num folheto de uma coluna e vamos analisar o que é o quê. Vão gostar muito e vai ser muito útil, portanto, sejam bem-vindos. Olá, 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 eu sou o Luís Oliveira e sejam muito bem-vindos ao canal da Egitana. Sem demoras, hoje vamos ao que interessa. Primeiro vamos aqui ao nosso site, que desde já apelo a uma visita. Acedem através de egitana.pt e depois de lá estarem podem perder-se com a quantidade de produtos e instrumentos que temos por lá. Então hoje vamos escolher uma coluna qualquer. Vamos supor que eu quero comprar umas colunas para ter um sistema de som para tocar ao vivo, ou então sou um DJ e quero passar som, e depois vamos mesmo ao site da marca fazer o download do folheto para analisarmos isto tudo. Então já temos aqui, por exemplo, a secção de colunas. Podemos ir aqui às mais vendidas e vou analisar o folheto para conhecer a coluna antes de a ouvir. Obviamente que tudo isto é subjetivo, porque depois não há como ver e ouvir ao vivo ou presencialmente, mas o objetivo aqui é conseguir uma boa leitura e uma boa interpretação destas especificações, saber o que estamos a ler. Vamos então pegar nesta Yamaha DBR15, que me parece visualmente uma excelente coluna, mas lá está, é visualmente, agora vamos analisar. Assim que entramos no produto, temos todas as especificações necessárias na descrição. Por norma, temos também descrição escrita e vídeos anexados, mas nos highlights, que são estes checkmarks laterais, a verde, conseguem encontrar tudo o que é mais importante. Mas para ser ainda melhor, vamos, como dissemos lá atrás, ao site da marca procurar o manual oficial da coluna. O que eu costumo fazer para ser mais imediato é colocar no Google o nome do produto e depois manual à frente. Então, Yamaha DBR15 manual, pumba, o primeiro link é logo o oficial, ótimo, vemos logo usa.yamaha.com e entramos e cá temos logo o PDF com o manual oficial desta coluna. Por norma, isto não acontece em todos os produtos, mas por norma temos uma caixinha com as especificações gerais. Neste caso, descemos tudo e cá está ela aqui do lado esquerdo. Acontece que, curiosamente, temos as especificações de todos os modelos desta série. Isto é que nem sempre acontece, mas é uma grande ajuda para quem está a ver de soluções. Assim, sempre tem mais margem de comparação. Portanto, parabéns, Yamaha. Só uma à parte, já agora, está em inglês, deduzo que grande parte das pessoas saiba inglês, mas não há problema se não souberem, porque eu vou traduzindo tudo. O primeiro temos o System Type. Que tipo de sistema temos nesta coluna? Duas vias, biamplificada, Bass Reflex. Duas vias significa que temos duas vias independentes de som, neste caso uma para graves e outra para médios agudos, woofer e tweeter. Biamplificada porque tem uma amplificação independente para o woofer e para o tweeter, ou seja, a amplificação convencional, que amplifica os sinais graves e agudos. Depois há a biamplificação, que amplifica graves e agudos independentemente. E o que é já agora o Bass Reflex? Está a dizer que o grave é literalmente refletido pela caixa para uma abertura na coluna. Há colunas que por vezes têm essas aberturas visíveis, às vezes é um buraco que está na coluna, e há outras que não estão assim tão visíveis porque têm grelha, o que é o caso desta. A questão da biamplificação indica-nos logo uma coluna ativa, porque é amplificada. Frequency Range é o alcance das frequências que a coluna consegue ter, quão grave consegue ir e quão agudo consegue ir. Neste caso, na DBR15 consegue ir dos 49 Hz aos 20.000 Hz, e aqui é importante referir que quanto mais baixo for o primeiro número, mais grave é a coluna, conseguem mais graves, e quanto mais alto o segundo número for, mais agudos conseguem ter. Uma informação extra, o ouvido humano não consegue ouvir acima dos 20.000 Hz, salvo muito, mas muitíssimo raras exceções. Assim, em comparação com outras, por exemplo, vemos que esta DBR15 é de facto a mais grave, naturalmente porque o woofer também é maior e porque a caixa também é maior em si. Mas lembrem-se apenas, quanto mais baixo for o primeiro valor, mais grave, quanto mais alto o segundo valor, mais agudo. Coverage Angle é a expressão. Atenção que pode haver marcas ou folhetos que tenham outros nomes para a mesma coisa. E aqui ficamos a saber então a projeção de som que sai da coluna. 90 graus em horizontal, 60 na vertical, 90 para os lados, 60 para a frente. Quanto maior for a dispersão da coluna, mais ela se vai ouvir. Isto
é beabá. SPL máximo, ora aqui está algo que muita gente quer perceber. SPL significa em português a pressão do som exercida pela coluna ao ouvido. É a intensidade. Determina-se este SPL através de medições muito específicas por parte das marcas. É o Sound Pressure Level e é uma medição feita em decibéis e é isso que nos vai indicar o quão alto dá a coluna ou não. É a intensidade do som. Assim, quanto mais alto for este número, mais a coluna vai soar. Neste caso, 132 decibéis é um verdadeiro absurdo de som. Eu nem sequer aconselho ninguém a ir acima dos 100 decibéis. Os 90 decibéis são o ideal. Um concerto de rock de grandes palcos pode ir aos 110, 115, por exemplo. Mas obviamente que estes 132 são à saída da coluna, com medições que são feitas a 1 metro. Sempre que a coluna estiver longe, vão ter de contar com a distância, obviamente. Crossover. E o que raio é o crossover? É um componente feito de outros componentes, é um componente eletrónico, feito de vários componentes, alguns nanocomponentes, que todas as colunas têm, pelo menos todas as colunas físicas, a não ser que usem software para separação de frequências. Então, o crossover é onde se vai cruzar o sinal, crossover, e é isso que vai mandar as frequências graves para o grave e as agudas para o tweeter. Ou seja, vai cruzar o sinal, o som chega ali sem saber para onde é que há de ir, e o crossover é que o divide segundo parametrizações que são feitas pelas marcas e que diz a umas e a outras, às frequências, tu vais para aqui, tu vais para ali, tu vais para acolá, etc. Portanto, este valor, que depois vemos, 2.1 kHz, ou seja, 2100 Hz, é o ponto onde esse cruzamento existe. Assim sabemos que tudo o que for abaixo das 2100 vão para o grave, tudo o que for acima vai para o agudo. É simples. Power Amplifier, não tem aqui nada que saber, é o poder da amplificação da coluna. Neste caso temos dinâmica e contínua. Na dinâmica temos medições de pico e aqui conseguimos ver que pode chegar aos 1000 watts, a contínua é mais real e vemos que nesta DBR15 temos 465 watts de power, 400 do grave, 65 do tweeter, com um consumo energético de 74 watts. Assim é simples, estes valores determinam a amplificação da coluna. Quanto mais altos forem, mais fortes são, mais poder têm, mais margem de manobra vocês têm depois no som para evitar clipar ou distorcer. A seguir, os componentes indicam a medida do woofer e do tweeter. Temos aqui um woofer de 15 polegadas, o nome já nos indica isso, e um tweeter com quase 1,5 polegadas. Este voice coil que vemos aqui escrito são as bobines de cobre ou alumínio revestido de cobre, depende, e é o que faz movimentar o cone do altifalante quando reage ao ímã da estrutura, portanto, do altifalante. Avançamos. As dimensões e o peso vamos passar à frente porque isto é mais universal. Suponho que toda a gente saberá interpretar esses valores, é simples. Os handles são os números de pegas que vamos ter na coluna. Nesta DBR15 temos duas que são laterais, estão nos lados. Pole pocket indica-nos se temos a cavidade para os suportes em baixo da coluna. Esta medida, por norma, também é universal. E sim, vemos que nestas também tem o pole pocket de 35 mm de diâmetro em baixo da coluna. Ringing point não é tão comum, mas isto diz-nos que esta coluna pode ser suportada em tetos ou paredes laterais através de correntes ou outros suportes. Vêem muito disto, por exemplo, em bares ou discotecas onde as colunas estão penduradas lá em cima. Pronto, é através destes ringing points, são umas porcas que algumas colunas têm por baixo, nem todas as colunas têm, portanto eu vou avançar esta parte. Temos aqui umas opções que também vamos passar à frente, depois temos as ligações. O que é que temos então nesta coluna? I/O connectors, que é input e output para in ou para out. Assim temos aqui input, um combo XLR Reject 6.3, na mesma ficha, input 2, outro combo, mais RCA. Nas saídas, no output, temos XLR, que pode levar o through do primeiro canal, o sinal limpo, digamos, ao mix geral da coluna em si, através de 2 canais. Agora, quase a finalizar, input sensitivity, o que determinamos aqui é o dBu. Conseguem ver que depois deste decibel está um U minúsculo. Este U minúsculo significa unloaded, sem carga, e é uma unidade diferente de decibel, cientificamente ou tecnicamente, se assim quisermos chamar. Estes dBUs, dBVs, dBMs, que muitas vezes vêm, existem para evitar terem aqui uma equação, porque isto no fundo são multiplicações, conversões, etc., entre watts e volts, até chegar aqui a um número padronizado. Por isso é que existe. Neste caso, por exemplo, o dBu tem mais a ver com a tensão do que com a medida em si, ou com o volume em si. Ou seja, é a referência, como aliás podem ler aqui em baixo, 0,775 volts
Ou seja, 0 dBUs são estes tais 0,775 volts. Atenção, já agora é diferente da potência, enquanto que na potência a cada 10 decibéis equivalem 10 vezes mais e a cada 3, 2 vezes mais. Na tensão estes números dobram, ou seja, a cada 20 decibéis são 10 vezes mais, cada 6 decibéis são 2 vezes mais. Mas esta parte é um bocadinho mais técnica, era preciso aprofundar aqui. Esta parte é muito extensa e eu vou deixar isto para um outro vídeo eventualmente. No Maximum Input Level, sim, vou explicar aqui uma coisa de forma muito simples. O que é importante saberem aqui é que os mais 24 dBUs é o limite de áudio, ou seja, acima daquilo distorce, não é usável, e abaixo de menos 20 acontece o mesmo. Para que isto seja mais perceptível, convém ter uma noção e um conhecimento mais aprofundado do que é o decibel, porque, entretanto, para a referência digital, por exemplo, o 0 decibel é o clip, acima daquilo distorce, e o dBU é uma escala analógica, os dBFs é o full scale, que é o digital, e depois há o decibel. Decibel é o que se usa, é uma medida mais fácil de compreender, digamos. Na net, se quiserem pesquisar, encontram bem essas soluções ou diferenças de dBUs versus decibéis, basta pesquisarem. Aqui interessa saberem que a linha é superior à entrada de micro. E creio que está tudo. Eu espero que tenham percebido bem como interpretar um folheto, neste caso para as colunas de som, sistemas de som. Depois há folhetos para microfones com especificações muito importantes que também havemos de analisar aqui neste canal. Por isso, digam-nos se estes vídeos são úteis ou não, comentem aí em baixo com sugestões e opiniões, e não se esqueçam também de subscrever o nosso canal, de visitar o nosso site em egitana.pt. Foi um vídeo diferente, não vos demoro mais, agradeço-vos imenso por estarem desse lado, por estarem por aí. Muito obrigado a todos, eu espero que estes vídeos ajudem mesmo a perceber algumas dificuldades que pode haver na leitura dos folhetos, quando vocês pensam, epá, eu quero comprar uma coluna, mas qual é que é melhor? Qual é que dá mais alto? Qual é que dá supostamente com mais qualidade? Porque lá está, como eu disse ao início, não há como ver e ouvir, ou então ouvir as colunas presencialmente. Mas, através desta leitura de folhetos de forma mais eficaz, vocês também conseguem outra percepção. Portanto, muito obrigado mais uma vez a todos por estarem por aí. Não se esqueçam da subscrição, do like neste vídeo, e por hoje é tudo, malta. Egitana por aqui, até já!